Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa manhã, como sacerdote eu peço, vem nos levantar, Espírito Santo. Vem levantar aqueles que estão desanimados, caídos, tristes. Vem desanimar os que perderam a esperança e a fé. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço que eu diminua e o Senhor cresça aqui, que eu diminua e o Senhor apareça, que sejam as tuas palavras aqui agora, para tocar os corações, para levantar os corações, para curar-nos nessa manhã. Ó Espírito de Deus, como nós precisamos de Ti. Que o Senhor ilumine cada coração, fale com as mentes abatidas e cansadas, restaure a disposição e o ânimo do coração. Nós pedimos, Espírito Santo, uma unção de cura interior para a alma feminina, para a alma masculina, para os jovens, crianças, adultos, idosos. Vem nos curar, Espírito Santo. Vem falar conosco. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre cura interior. Por que a cura interior é importante? E eu vou responder a pergunta, por que você deve fazer um curso como esse, a cura da alma feminina, um curso de cura interior, de formação, e por que você deve investir na sua cura interior? Porque, veja bem, escrevi isso no livro aqui, A Cura da Alma Feminina, nos meus outros livros de cura interior. Cura interior não é luxo, gente. É uma necessidade para a nossa salvação, para nós vivermos bem. Deus não quer só nos perdoar, Ele quer nos curar para a gente ter qualidade de vida. Como Jesus disse no Evangelho, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então nós vamos falar sobre isso, é a resposta a essa pergunta. Salmo 147, versículo 3. Ele cura os corações atribulados. Em outras traduções, despedaçados. Ele enfaixa suas feridas. Ele é Deus, obviamente. Ele cura os corações despedaçados, atribulados. Ele enfaixa suas feridas. Essa palavra é para você. Essa palavra já está se cumprindo na sua vida hoje. Você, amado, amada, com o coração hoje atribulado, com o coração cansado, pesado. Você que sente que o seu coração está despedaçado pela notícia dessa doença, por esse tratamento tão difícil. Você que sente que o seu coração está despedaçado pela traição que você descobriu, pelas mensagens que você pegou, pelos problemas financeiros, pelas frustrações do seu coração. Você entende que você não está onde você gostaria de estar, que você não é quem você gostaria de ser. Deus hoje, através do Espírito Santo, já está visitando o seu coração, trazendo cura, trazendo quietude. Eu já profetizo aqui, proclamo isso profeticamente, como está no Evangelho de hoje. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. O Senhor já está trazendo paz agora a muitos corações que estavam atribulados. O Senhor já está trazendo agora paz a muitas mentes agitadas. Você pode repetir depois do Padre? Eu acolho. Eu acolho A paz que o Senhor me dá. a paz que o Senhor me dá. Hoje eu estou guardado Hoje eu estou guardado pela paz que Jesus me dá. pela paz que Jesus me dá. E mesmo em meio às tribulações, E mesmo em meio às tribulações, o meu coração estará em paz. o meu coração estará em paz. Porque a minha paz é Jesus. Porque a minha paz é Jesus. Amém. Amém. Vou proclamar mais uma vez o poder da palavra de Deus, como dizia o Padre Jonas, o nosso pai fundador. Palavra proclamada é palavra concretizada. Ele cura, não é ele vai curar, ele talvez curará, não, ele cura os corações atribulados, despedaçados. Ele enfaixa suas feridas. Que coisa linda, tome posse disso. E eu quero aprofundar agora essa palavra, quando o texto diz ele cura
A palavra no original do coração atribulado, né? A palavra atribulado, a palavra original no hebraico para atribulado era shavar lev, ou shabar lev, que significava mesmo um coração fragmentado, despedaçado, feito em pedaços, desconstruído, shavar lev. Sabe, não é uma dor superficial que Jesus, que a palavra está dizendo aqui, que o Salmo está tratando, não. Ele está falando de uma dor profunda, de uma fragmentação interior. E Santo Agostinho, comentando esse Salmo, ele diz o seguinte: Deus não despreza esse coração shavar lev, despedaçado, desconfigurado, feito em pedaços, porque é ali que Ele começa a reconstruir o ser humano. Olha que coisa mais forte isso aqui. Santo Agostinho percebeu algo profundamente espiritual, teológico. Deus não cura apesar da ferida, Deus cura a partir da ferida. O coração despedaçado é o lugar teológico da cura. A ferida se torna lugar de encontro com Deus. Deus não te despreza porque você tem o coração ferido, fragmentado, desconstruído, não, Ele te encontra aí nesse coração, é aí que Ele te visita. Essa fragmentação, essa dor, que talvez não tem nome, a dor de ter perdido um filho, a dor de estar frustrado, talvez na sua vida de casado ou na sua solteirice, é aí que Deus te encontra. Não é maravilhoso isso? E o diabo, ele é tão atroz, porque ele faz com que muitas vezes nós escondamos as nossas feridas, as ocultemos, ou por um orgulho infantil, façamos de conta que elas não existem. Não, eu estou bem, não preciso de cura não, né? Eu não preciso de ninguém para me amar. Você precisa. A cura começa na verdade, quando você reconhece: sim, o amor que faltou do meu pai me machucou. Você não está condenando o seu pai. Talvez o teu pai recebeu migalhas comparado ao que você recebeu do pai dele, da mãe dele. Ele foi um herói te dando o que ele te deu, porque ele não tinha nada. Mas se você não reconhece, se você não faz as pazes com a verdade da sua história, do seu coração, se você não assume a sua ferida, Deus não pode te curar. Santo Irineu de Leão dizia: o que não foi assumido, o que não é assumido não pode ser redimido, curado. Por isso que Jesus assumiu a natureza humana para curar a nossa natureza decaída a partir de dentro, sendo homem, se tornando homem. Então muitas vezes a gente quer esconder a ferida. A pessoa tem uma ferida tremenda de inferioridade. A pessoa tem uma ferida tremenda na sua autoestima. Faltou o amor do pai, faltou o amor da mãe. Ela se sente triste porque não casou, ou ela se sente triste porque não se sente amada, e fica fingindo que está tudo bem. Claro, não é para você sair publicando na rede social essas coisas. Mas diante de Deus, a gente tem que reconhecer e tirar as máscaras. Porque Deus não unge máscaras, Deus unge corações. Tem muitas pessoas que não vão para frente na sua missão, como mães, muitas mulheres, como esposas, como profissionais, como religiosas, como filhas, como avós, porque não assumem a própria verdade e ficam usando uma máscara. O óleo da unção não penetra a máscara, é preciso arrancar as máscaras, retirar as máscaras e assumir a verdade do meu, do nosso coração despedaçado. Todos nós temos um coração despedaçado, ponto. Sabe por quê? Consequência do pecado original. Santo Agostinho também explica isso. Todos nós temos a humanidade ferida que precisa de redenção. Se você não reconhece que você tem um coração despedaçado, você está dizendo para Jesus: olha, o que o Senhor fez na terra foi um teatro, porque eu não preciso de restauração, eu não preciso de salvação, eu não preciso de redenção. Se você está pronto e imaculada, por que Jesus se fez homem e morreu numa cruz? Por que Jesus assumiu a coroa de espinhos, a cruz, o calvário para te salvar? Você tem um coração despedaçado, de uma maneira ou de outra. Talvez algumas pessoas tiveram uma história que as feriu menos. Outras pessoas tiveram uma história de vida que as feriu mais. Mas diante de Deus, todos precisamos retirar as nossas máscaras. Porque o que você esconde, o que o diabo faz você esconder por orgulho, é o que Deus quer tocar. O que você nega continua doendo e você só diz para você que não dói. O que você entrega a Deus e reconhece começa a ser curado, que vem à luz. Só que muitas vezes a gente oculta, é o orgulho, é a tentação.
A pessoa é uma chaga viva, mas não, estufa o peito e diz, eu não preciso de ninguém. Eu entendo, nem todo mundo soube te entender. Eu entendo, nem sempre você encontrou amor onde você buscou. As pessoas às vezes não são boas, mas olha, meu amigo, diante de Deus, Deus está dizendo, o Salmo está dizendo, perdão, Ele cura, Ele enfaixa as feridas. Ele cura o seu coração despedaçado pela dor. A dor do seu próprio pecado que você não consegue vencer. Olha, a gente que é padre, percebe uma coisa que pouca gente percebe. Existe um drama muito grande no coração, acontecendo no coração do Iscariotes também, de Judas Iscariotes, né? Daquele que trai, estou usando a metáfora, óbvio, você está entendendo? Daquele que peca. A pessoa que peca nem sempre é feliz no pecado, se deleita no pecado. Existe um drama ali, sobretudo a pessoa que peca sabendo que está fazendo algo errado, que tem conhecimento da verdade. Ela sofre muito, o coração dela se despedaça. Só que muitas vezes ela não tem essa humildade de chegar diante de Jesus, rasgar as máscaras, rasgar o coração e dizer, Senhor, eu sou esse monte de, vou nem dizer o que eu falei, que eu pensei aqui, né? Eu sou esse nada. Se o Senhor não intervir na minha vida hoje, eu vou pecar pior do que eu pequei ontem. Eu preciso do Senhor, sabe aquele grito humilde, desesperado, confiante como o do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes você que está caindo no pecado, que está no vício, que está no adultério, na impureza, não consegue vencer, você precisa fazer essa oração, de ir diante do Santíssimo ou na sua casa, de rasgar o coração. Senhor, eu sou essa miséria que o Senhor está vendo. Eu tenho vontade de pecar. Se o Senhor não intervir na minha vida hoje, eu vou pecar 10 vezes pior do que eu pequei anteriormente. Eu preciso desesperadamente da sua força agindo em mim. Como agrada a Deus, filho, filha, uma oração feita dessa forma. Como agrada a Deus essa humildade de quem rasga o coração, reconhece o despedaçamento, né? A desconfiguração, a fragmentação, nada do próprio coração, e diz, Senhor, me ajuda. Como Pedro, tem muita gente que critica Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, e depois tirou os olhos de Jesus, olhou para as ondas, olhou para o vento e começou a afundar. Muita gente critica Pedro por isso, naquela passagem bíblica do Evangelho, mas poucas pessoas percebem que nessa passagem, apesar da fraqueza de Pedro, ele fez uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Senhor, salva-me, eu estou perecendo, eu estou afundando. Gente, Pedro não era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem era verdadeiro Deus e verdadeiro homem era aquele que estava diante dele, andando sobre as águas e acalmando a tempestade, Jesus. Pedro simplesmente reconheceu, Senhor, tudo bem, na minha impulsividade sanguínea, eu dei uns passinhos aqui sobre as águas, mas eu sou humano, eu sou um nada. Senhor, salva-me, eu estou perecendo. Como agrada a Deus quando a gente rasga o coração e diz, Senhor, sim, eu cometi esse pecado e vou cometer de novo. Eu sei que eu vou cometer porque minha carne está me pedindo e a minha carne quer e eu quero. Mas eu quero e não quero porque eu estou pedindo para o Senhor, me salva. É a dialética dentro da gente, né? São Paulo dizia em Romanos 5 e 6, eu não faço muitas vezes o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Quem vai me libertar desse espinho na carne, desse corpo de morte? Olha que expressão Paulo usou, né? Na carta aos Romanos. Então, você tem que chegar e dizer, Senhor, eu quero pecar. Por um lado, a minha carne, mas a minha alma não quer. É a luta que São Paulo falou, o homem velho contra o homem novo. E vice-versa. Então, rasgar o coração e falar, Senhor, me salva, eu preciso de cura. Me salva. E olha só, o Evangelho de Lucas diz que Jesus foi enviado para proclamar a libertação aos pobres e curar os corações feridos. Curar. Do grego isastai, curar profundamente, restaurar segundo o molde original. Isso é cura interior. Aqui está no livro A Cura da Alma Feminina. Você vai encontrar isso no curso A Cura da Alma Feminina, mulheres, homens também que fizerem, que eu vou começar hoje à noite. Inscrições, pré-inscrições já estão liberadas. Você vai entender que o Senhor quer restaurar você, não te curar mais ou menos, mas restaurar você a partir do molde original, daquilo que Ele te criou para ser. Te dando as virtudes, mulher, que Ele colocou na sua alma ao te criar. As virtudes, homem, que Ele colocou na sua alma ao te criar. Então, cura interior é restaurar a partir do molde original, isastai, né?
E São João Crisóstomo, comentando agora esse outro evangelho, fique só com a primeira citação, eu estou trazendo outras a título de fundamentação, né? São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizia: Cristo não veio apenas para perdoar os pecados, mas para curar as raízes dos pecados. O que São João Crisóstomo está dizendo aqui? Que o pecado é o fruto, mas a ferida é a raiz. Veja bem, a confissão perdoa o pecado, sim, mas é preciso ir na raiz. Porque Deus não quer, Ele quer transformar a sua estrutura. Porque a cura, sabe, sem cura da raiz o fruto vai voltar. O pecado é o fruto. A raiz é a ferida que gera esse pecado. É a deformidade interior. Então, se você não cura o interior, você confessa o pecado e vai confessar de novo. Porque a raiz está lá dentro e ela vai produzir o mesmo fruto. Eu não quero mais que aquele pé de limão produza limão. Então eu vou lá e corto o limão quando ele nasce. Não, você tem que fazer de alguma forma para que a raiz daquele pé, o caule do pé de limão, morra, porque senão o fruto vai continuar aparecendo. Então o doutor da igreja, São João Crisóstomo, está elevando e aprofundando para o interior. É preciso deixar Deus agir no interior mais profundo. É preciso deixar Deus ir nas feridas mais profundas. Quais são as suas feridas mais profundas? Eu vou falar no curso da cura da alma feminina as principais feridas interiores que atingem o tecido afetivo, espiritual, psicológico feminino, né, das mulheres, da feminilidade como um todo. Existem feridas específicas que atingem as mulheres. Existe uma vulnerabilidade emocional presente por questão químico-neural nas mulheres, né? O estrogênio, a exposição maior ao estrogênio do cérebro feminino, né, que faz a mulher ter um pouco mais de sensibilidade. Por exemplo, de cada 5 pessoas que têm depressão ou ansiedade, 3 são mulheres. Então eu vou falar dessas principais feridas, mas Deus quer curar essas feridas. A raiz, para que o pecado não volte. E veja bem, por que a gente precisa tanto de cura interior? Por que a gente precisa que na oração, nos momentos de espiritualidade, num curso como esse que vai começar hoje à noite, a cura da alma feminina, a gente vive uma experiência de cura? Porque as feridas não tratadas governam a sua vida. E aquilo que não é curado se repete. Aquilo que você não cura, você repete. As feridas ignoradas vão virar padrões invisíveis que vão governar a sua vida. Deixa eu explicar com exemplos, para ficar mais fácil. Por exemplo, esses tempos atrás eu atendi uma mulher casada que era filha de um pai muito fraco. Sabe aquele pai que ficava no sofá, não trocava uma lâmpada? É muito raro isso acontecer hoje em dia, né? Ai, que coceira na garganta. Enfim, vou deixar para os homens outra pregação aqui que eu vou falar com eles. Mas enfim, a menina era filha de um pai fraco. E a mãe não soube estimular muito o pai e assumiu todas as funções da casa. Então a mãe se tornou uma mulher muito dominadora, muito dura. E a menina cresceu internalizando esse padrão. Que tudo bem, o pai faltou ali, a mãe teve que assumir alguma coisa, só que a mãe se excedeu também. Ela devia ter buscado, né? Claro, naquela época da mãe dela não tinha tanta informação como a gente tem hoje, bíblica, espiritual, psicológica, né? Então a menina cresceu vendo aquilo. E ela casou com um homem que não era o pai dela, obviamente. E o homem tinha iniciativa, era um homem bom, mas ela reproduziu a ferida que ela recebeu da mãe, vendo o padrão tóxico do relacionamento dos pais. Ela se tornou uma mulher dominadora, que fez da vida do marido um inferno. Aí eu atendendo a criatura, eu falei: minha filha, o problema seu é que você não entendeu que você não casou com seu pai, e você não está dando espaço para o seu marido ser homem, ser esposo, ele está se sentindo um anulado na relação. Então você está entendendo? O que você não cura se torna um padrão invisível que você vai repetir. Outro exemplo, esses tempos atrás eu atendi uma moça, uma mulher já mais velha, não era idosa, mas assim, bem madura, que ela foi filha de uma mãe ansiosa e insegura, muito assim, sabe? Tudo tinha medo. E ela criou essa filha a partir do molde que ela tinha. E essa mulher era ansiosa, insegura. Sabe aquela pessoa que repete a mesma coisa 8 vezes, né? E é ansiosa e insegura. E o que ela fez? Criou a filha dela da mesma forma. E a filha dela, ansiosa e insegura, estava destruindo seu próprio casamento. Os filhos não suportavam mais a mãe. Por quê? Porque se você não vive uma experiência de cura interior e não questiona a luz da revelação da palavra de Deus, os modelos que você recebeu, até de relacionamento, de interação com os outros, que nem tudo que você viveu na tua família está certo. E aqui, a gente não quer
condenar nem julgar ninguém. A gente só quer reconhecer a nossa verdade para aprender de Deus um modelo que não seja ferido. Porque veja bem, a ferida não pode ser um modelo, um jeito de existir. Deus não te criou para sobreviver. Deus te criou para viver uma vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Mas o que você não cura, você repete. Outro exemplo que eu vi, né? O filho de um pai que era traumatizado com a igreja, porque teve um padre muito ruim na paróquia dele. E ele não rezava, falava mal de igreja. Esse filho cresceu com um fechamento profundo a Deus, a igreja. Tinha uma experiência com Deus péssima, casou com uma mulher profundamente religiosa. E eu ajudei a evangelizar esse cabeça dura. Nossa! Ali eu paguei metade dos meus pecados da vida passada. Sabe, a pessoa que questiona. Tem gente que acha que é inteligente só porque questiona, né? Questionamento nem sempre é sinal de inteligência, né? Tem que ter argumento, tem que ter fundamento antropológico, filosófico, teológico, natural, né? Causal. Senão fica eu acho que eu sou inteligente porque eu critico. Criticar até uma topeira critica, né? Enfim. Mas o homem que deu trabalho para ser evangelizado. Mas é gostoso também evangelizar a gente assim, né? Na hora que você vê, depois de muito joelho no chão, né? O joelho do padre reclama. Jejum pelo bendito. Eu e a esposa, na época, isso foi em São Paulo, quando eu morava lá. Até era padre mais novo, tinha mais tempo para acompanhar assim, as pessoas mais de perto, era bem legal. E graças a Deus ele se abriu, mas ele estava reproduzindo a ferida e o filho dele já seguindo o mesmo caminho. Então, quando a cura aconteceu na vida desse homem, ele já começou a conduzir diferente a vida do filho. Então o filho não vai reproduzir no neto a ferida que o pai herdou do seu pai, né? No caso, o avô ali herdou do bisavô. Sabe? Então, veja bem, as feridas interiores, elas distorcem a sua percepção da realidade. Que nem aquele homem achava que todo padre não prestava e que Deus era ruim. Não, aquele padre não foi bom para o pai dele, mas nem todo padre é ruim. Talvez você, mulher, eu vou falar disso no curso, você sofreu um abuso de um homem mais velho, de um tio, de um pai, de um vizinho. E você internalizou a mentira. Nenhum homem é bom, todo homem não presta. E talvez você até assumiu uma orientação sexual diferente, que não é a sua natural, por uma ferida. Sabe? Não é a sua verdade. Nem todo homem é o homem que abusou de você. Abra-se para o Espírito Santo te curar, para você revisitar aquela memória a partir da luz da fé, a partir da ação de Deus, a partir da visão espiritual que Cristo estava com você naquela experiência. Ele pode mudar aquela memória, ressignificar o sentimento, a percepção que gerou, que nasceu naquela memória e te dá uma liberdade interior para agir a partir do que você viveu, apesar do que você viveu, melhor dizendo, né? A sua ferida não tem que definir a sua história. Eu tenho muitas feridas na minha história. As meninas aqui têm, com certeza. Nós missionários não estamos prontos, né? Às vezes uma pessoa fala, nossa, o padre tem um pecado, o padre fica bravo. Claro, o padre é gente como você. E talvez Deus me fez padre porque eu precisasse mais do que você até. Eu tenho a teoria que os padres não são os mais santos, não. Eles que são os que mais precisam, estar mais perto de Deus. Falou, desse aqui eu vou pegar pela orelha e trazer, vem aqui, né? Então, todos nós estamos nesse processo. Então, você entende como isso é profundo? Eu acho que essa pregação você tem que ouvir de novo. E você tem que entender o porquê que você tem que fazer o curso A Cura da Alma Feminina. Porque lá eu vou aprofundar tudo isso. As feridas não curadas, você percebeu? Elas vão gerar, voltando ao assunto agora, vão gerar reações desproporcionais. Raiva, medo, apego, fuga. O coração está ferido, toda a vida vai ser afetada. Por exemplo, a mulher casada que teve experiência com um pai muito autoritário. O marido pede assim, amor, você poderia fazer isso? Ela, de onde já se viu? Grita e xinga, o marido fala, de onde vem essa reação? Mas no fundo é o gatilho interior. É como se ela inconscientemente ouvisse o pai mandando, como mandava quando ela era criança. Não, seu marido não é seu pai, né? Ou a mulher que se fechou a relacionamentos, porque a experiência que ela teve com o masculino foi sempre muito ruim. Mas não é todo homem que é assim. Em primeiro lugar, você tem que se abrir, mulher, para fazer experiência com uma melhor e maior e mais bonita e mais virtuoso homem da sua vida, que é Jesus. Se a sua alma, a teologia clássica nos ensina que a nossa alma foi feita para ser desposada por Jesus, isso acontece, no batismo, né? Se você antes de casar com seu marido não se casa com Jesus, se você antes de buscar um namorado ou de se tornar um profissional não se casa com Jesus, sempre vai estar faltando alguma coisa, vai ter problema. Ele é o homem perfeito, com o qual você tem que fazer uma experiência.
é o 7º marido, como ele disse a samaritana lá no poço. Olha, você teve 6 maridos. Implicitamente ele estava dizendo, todo judeu entenderia isso, eu sou o 7º. 7 na Bíblia é o número da plenitude, da perfeição. Eu sou o marido que te falta. O que a tua alma buscou em tantos abraços e colos, só eu posso te dar. Vê como é profundo isso? Então, nem todo homem é aquele homem que te feriu. Nem todo casamento ruim, talvez na sua família só teve casamento ruim. E ruim mesmo, briga, confusão, traição, não vou casar. Ei, você não tem o direito de frustrar os planos de Deus para você. Você não tem o direito de frustrar a sua felicidade por causa de feridas do passado. Talvez você que se tornou uma prostituta, porque você sofreu aquele abuso quando criança, por vários homens, e internalizou a mentira, eu sou suja, já não vale mais nada mesmo, já fui abusada mesmo, então agora eu vou viver disso. Mentira, você não é o seu abuso, você não é a sua ferida. A ferida ela é tão sórdida que ela vem atingir a principal verdade do cristianismo pela qual Jesus morreu. Qual que é essa verdade? A filiação divina. Como Jesus nos ensinou a rezar? Abá, Pai nosso, papaizinho. Enquanto o Antigo Testamento chamava Deus de Senhor dos Exércitos, Deus poderoso dos trovões, Jesus, que se encarnou, Deus feito homem, revelou, Deus é Abá, é papai, é pai, e um pai bom, e você é filho, você é filha. Você não é a sua ferida, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, amado, amada. Você não é o que disseram ao seu respeito, você é um filho, uma filha amada que vale o preço de cada gota derramada do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem noção como é grande o seu valor? Só que quando você não faz uma experiência de cura interior, você internaliza a mentira como verdade. Você internaliza a mentira, né? A mentira, eu não sou suficiente, ninguém vai me amar, eu vou ser sempre assim, eu sou um peso para a minha família. Mentira, você é uma bênção, você é um filho de Deus, você foi feito para ser feliz. E mais uma vez eu digo, na autoridade de profeta, que hoje de sacerdote, de filho do Monsenhor Jonas Abib, profeta, você não tem direito de frustrar os planos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. Você não tem direito de frustrar a sua felicidade em Deus por causa da ferida que você internalizou, da mentira que você assumiu como verdade. Sabe? Não projete mais suas inseguranças nos outros. Não viva mais dependência emocional. Não se feche, não evite amar. Sabe? Feridas não curadas vão se tornar em padrão, mas que a sua experiência com o amor de Deus, com o Espírito Santo que te leva ao profundo e te cura, se torne o novo padrão da sua vida. Sabe? Porque veja bem, a partir dessa experiência com a verdade, do amor de Deus, da Bíblia, a verdade bíblica, você restaura a sua identidade e começa a viver o novo de Deus para você, sabe? Cura interior é substituir a mentira por verdade. A mentira, eu não sou suficiente, por eu sou amado. A mentira do medo, as vozes do medo, da ansiedade, pela confiança. Deus está comigo, Ele cuida de mim, Ele tem o melhor. A mentira do que eu sou rejeitado, para a verdade que eu sou filho. Vem Espírito Santo, vem encher o nosso coração. Vem Espírito batizar-nos nesse momento, curar o nosso interior, curar a nossa mente, curar a nossa alma. Vem Espírito Santo, curar as lembranças dolorosas do passado, Espírito Santo. Vem curar as emoções machucadas, vem curar os traumas, as feridas que estão nas raízes do pecado, que estão nas raízes do medo, da insegurança, da ansiedade, da depressão, dos distúrbios sexuais. Quantas mulheres desenvolveram distúrbios sexuais, distúrbios de comida, compensando, comendo demais, comprando demais, falando demais, usando demais a internet por causa de feridas não curadas. Vem Espírito Santo curar as feridas interiores. Vem Espírito Santo libertar-nos dos padrões compensatórios, as compensações na compra, na comida, na sexualidade, na internet, que são consequências de feridas não curadas. Vem Espírito Santo nos batizar, mente, coração, alma, lembranças, memória afetiva e cognitiva. Batiza-nos Espírito Santo. Cura-nos profundamente, liberta os padrões repetidos, os padrões invisíveis que nasceram nas nossas feridas. Vem Espírito Santo nos ungir, nos batizar no amor de Deus, nos curar interiormente, profundamente. Nós pedimos, Espírito Santo, uma unção profunda de cura interior. Vem sobre nós, Espírito Santo, nós te pedimos.
vem sobre nós, cura-nos. Nós te clamamos nesse momento. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vem sobre nós, Espírito Santo. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti.